Você deve ter achado estranho o título desse vídeo, né? Cláudia, como é que eu vou falar de centralidade no cliente sem necessariamente falar de experiência do cliente? Pois é, o tema que eu escolhi para esse vídeo, ele é justamente isso. Como é que eu consigo trazer essa perspectiva de centralidade no cliente sem necessariamente falar de experiência do cliente? E por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta para você entrar na linha de raciocínio junto comigo. Se eu te trago duas expressões, centralidade no cliente e colaboradores da empresa, o que primeiro vem na sua mente quando eu junto essas duas expressões? Provavelmente vai vir na sua mente colaboradores de uma área de vendas, colaboradores de uma área de pós-vendas, colaboradores de um financeiro que tenha um contato direto com o cliente, colaboradores de uma área de atendimento, porque dentro da cabeça de empresários e executivos de empresas que ainda não têm essa orientação a cliente, toda vez que a gente fala de cliente, automaticamente está relacionado a quem está na linha de frente, lidando de forma direta com esses clientes. Só que, e quando a gente fala das áreas de back-office, as áreas de suporte, as áreas corporativas de uma empresa, ou seja, aquelas áreas que não têm contato direto com o cliente no dia a dia, mas que tudo que elas fazem contribuem para que a experiência entregue no final das contas para esse cliente seja adequada. Então, por exemplo, vamos supor que a gente fale de uma área de compras, quando uma área de compras vai escolher um fornecedor. Será que essa área de compras ela tem que se preocupar na escolha desse fornecedor com o impacto que essa escolha vai ter na experiência final do cliente lá na ponta? Se eu estou na área de compras e eu escolho errado um fornecedor, eu posso escolher errado porque ele me fornece um produto de pior qualidade. E aí, na hora que o cliente final dessa empresa vai utilizar esse produto não performa da maneira adequada, ou o serviço ele não é executado da maneira adequada porque os insumos que foram contratados, comprados para a execução daquele serviço não tinham qualidade. Ou a gente tem um fornecedor que não só não tem uma boa qualidade, mas ele não tem um comprometimento de entrega, que acaba impactando toda a linha produtiva da sua empresa e no final das contas, aquele cliente ele vai ser impactado pelo prazo de entrega do seu produto. Você vai prometer A para ele e vai entregar num prazo B. Se a gente pegar uma área de TI da sua empresa, ou uma área de sistemas que não tem contato direto com o cliente final, mas é responsável por definir que tipo de sistema uma área de atendimento vai utilizar para se fazer aquele atendimento, essa área de TI também ela é responsável por garantir que a escolha desse sistema vai fazer com que o time de atendimento tenha uma performance muito boa para fazer aquele atendimento. Se a gente não traz essa perspectiva, esse olhar de que as áreas corporativas, as áreas de back-office, as áreas de suporte, elas são responsáveis diretamente por parte da experiência que é entregue para os clientes finais, se a gente continua com a mentalidade de que não, quem entrega experiência é só quem está na linha de frente, eu nunca vou conseguir consistência na entrega dessas experiências. Todas as vezes a sua empresa ela vai entregar uma experiência que, se parte dessa experiência depende do que áreas internas fazem, você sempre está correndo risco, porque você não preparou a sua empresa em termos de áreas internas para entender o impacto do trabalho deles no cliente final. Geralmente, essas áreas internas, elas não possuem esse olhar do impacto que elas têm no cliente final por própria culpa da empresa.
E por que eu digo isso? Porque é muito comum que essas áreas elas foquem exclusivamente em metas e em processos que são estabelecidos. Então, se você solicitar para essa área que adeque algum processo ou que ajuste alguma coisa, e essa área ela é muito focada em metas, em processos, ao que o líder direto solicita e mede no final do mês, ela provavelmente não vai ter muita preocupação se a forma que eles estão executando determinado trabalho beneficia ou não o cliente lá na ponta. E isso é muito... Gente, isso é um problema até histórico, né, das áreas internas não terem esse olhar. Mas não é porque elas não querem, elas nunca foram treinadas, orientadas, elas nunca tiveram metas e objetivos vinculados ao que elas fazem e o impacto que gera para o cliente. É por isso que a gente vê mais e mais empresas aqui na minha consultoria investindo e contratando treinamentos para áreas internas. Há pouco tempo eu fiz um treinamento para todo um time jurídico de uma indústria, que eram, sei lá, 10, 12 pessoas na América Latina. Por quê? Porque os contratos eram muito complicados. O prazo de análise de contratos ou análise de documentos ou estruturação de novos negócios, porque tem modelos de negócios diferentes para se negociar e estabelecer com os clientes, eram muito demorados. Era muito consensual, ou seja, tinha que passar por muitas pessoas para se bater o martelo de se fazer o negócio com o cliente. Ou seja, um olhar totalmente para dentro que estava inviabilizando negócios lá na ponta. E aí, na hora que a gente vai ver e você pergunta para esses profissionais que estão nessas áreas internas por que eles fazem determinadas coisas, eles respondem, porque sempre foi assim. Há anos a gente faz desse jeito. Ou outra resposta que é muito comum, porque a gente não quer gerar risco para a empresa. E isso está totalmente certo. A gente não tem que gerar risco para a empresa para entregar uma boa experiência. Mas aquele risco ainda é válido? Há quanto tempo aquele risco foi medido? Qual a frequência que aquele risco pode acontecer? Se acontecer, a solução daquele problema que aquele risco vai gerar é rápido ou não? Impacta uma reputação da empresa ou não? Então, a gestão de riscos e gestão de crise numa situação dessa aqui tem que ser balanceada com o impacto de negócio e de experiência para esse cliente final. Quer ver uma outra área que precisa muito se preocupar com a experiência do cliente e que às vezes a gente acha que não? O RH. O RH, ele possui um papel tão estratégico dentro do tema de centralidade no cliente que aqui na Flow, quando a gente vai desenvolver, uma empresa chama a gente para desenvolver, Cláudia, eu não tenho nada, eu quero começar a trabalhar o tema de centralidade no cliente. Vamos partir do zero. A gente fala, beleza, a partir do momento que a gente começa, a gente tem uma pessoa do RH envolvida. E não é só porque o RH é responsável por contratação das pessoas e eles precisam contratar boas pessoas para que a gente consiga entregar melhores experiências para os clientes. Mas é porque aqueles que já estão contratados e estão dentro da empresa precisa ter um trabalho muito forte de mudança de mentalidade. Eu preciso ajudar os colaboradores que estão hoje na empresa a entender que tudo que eles fazem, o que eles fazem, como eles fazem, quando eles fazem, impacta o cliente lá na ponta, mesmo que a área não tenha contato direto com esse cliente. Então, a gente está falando de toda uma mudança de cultura. Se eu deixo para envolver o RH só em determinados momentos em toda essa transformação, eu perco o time de trazer iniciativas que fazem a mudança de mentalidade. Esse é um ponto super importante e é um papel super estratégico do RH. O RH também tem que garantir que ele tem uma iniciativa muito adequada de experiência do colaborador, porque se ele não entrega uma boa experiência, a empresa como um todo não entrega uma boa experiência para esse colaborador não entende por que ele tem que fazer algo a mais para entregar a experiência do cliente, só que internamente na empresa ele não tem algo a mais em termos de experiência.
Então, a gente precisa entender que investir em treinamentos de maior orientação ao cliente, ter mais comunicação de maior orientação ao cliente, ter diretriz muito clara, redefinição de crenças. Existem crenças dentro das empresas que o RH precisa trabalhar, que mesmo que você faça qualquer iniciativa de centralidade no cliente, as crenças matam. A gente fez um trabalho para um cliente uma vez, que a gente fez um diagnóstico de centralidade no cliente, e uma das crenças que apareceu ali dentro foi: o cliente é do comercial. Gente, vocês podem fazer qualquer iniciativa para colocar todo mundo com um olhar mais voltado para o cliente, mas se existe uma crença muito forte enraizada dentro da sua empresa de que o cliente é do comercial, não vai funcionar. Eu posso te garantir que essa iniciativa não vai funcionar. Você precisa colocar metas de impacto lá na ponta. Então, por exemplo, você pega uma área produtiva, por exemplo, que fabrica, que monta determinado produto ou fabrica. Essa área ela precisa receber metas de conformidade de produto de acordo com a experiência do cliente. Se começa a voltar muita reclamação de cliente de qualidade de produto e vocês identificam nesse produto que foi falha produtiva, essa área produtiva precisa ser medida por isso, porque senão nunca vira a chave de falar assim: opa, a gente precisa ver como a gente está produzindo o produto que a gente faz para entregar para o cliente final. Se você não traz essa meta para dentro das áreas que não tem contato direto com o cliente, fica muito difícil virar a chave para poder fazer isso. A mesma coisa, por exemplo, vamos pegar uma outra área, uma área de manutenção. Para quem trabalha na área de serviços e trabalha com bens, na prestação de serviços vinculados ao bens, a um equipamento, a um carro e tal, e você tem uma área de manutenção. Gente, retrabalho. O cliente foi lá, fez um serviço para ele, não foi bem feito esse serviço, você tem que fazer nova manutenção naquilo ali. Além de ser uma péssima experiência para o cliente, gera um custo absurdo que muitas vezes, e eu vou falar disso aqui no canal, muitas vezes não é mensurado pela empresa. Então precisa trazer mais clareza, mais consciência, mais objetivos. Uma prática que eu sugiro que vocês adotem dentro das empresas de vocês é o que eu chamo de você desafiar o raciocínio de um processo. O que significa isso? Pega todos os processos da sua empresa, você precisa sentar para fazer isso. À medida que eles vão sendo executados, as pessoas que estão envolvidas naqueles processos que estão ligados ou não, diretamente ou não, com o cliente final, e você peça ao time para fazer uma pergunta. O processo do jeito que ele é feito hoje está facilitando ou dificultando o nosso relacionamento com o cliente? Ele facilita ou não a vida daquele cliente? E aí vocês vão identificar tudo que é muito bom, que facilita, com outros concorrentes, com outras empresas que são concorrentes de vocês. Provavelmente nesse processo o cliente teria mais dificuldade, então beleza, ponto positivo para vocês. Ou você vai listar todos aqueles pontos que não. Não só em relação à sua concorrência, porque a concorrência faz de uma forma melhor, mas principalmente no desgaste que vocês têm com o cliente de vocês. Então, se o cliente precisa se você identifica que o cliente vive reclamando de determinado ponto e ele precisa ligar para uma central, e dessa central você manda ele ir para um outro número, e o cliente é que fica correndo atrás de uma solução de um problema que é seu, não tá legal, você precisa ter essa clareza. E aí você vai atacando cada um desses pontos para ajudar a resolver e fazer com que essas áreas elas tenham uma maior consciência do impacto do trabalho deles no cliente final. Gente, isso precisa acontecer no dia a dia. Você precisa fazer isso com uma área de produção, mas você precisa fazer isso com uma área financeira, você precisa fazer isso com uma área de contabilidade, você precisa fazer isso com uma área jurídica, com uma área de RH, com uma área de treinamento, com uma área de comunicação interna. Todas essas áreas, não tem uma área na empresa que não tenha que ter esse olhar de centralidade no cliente. É impossível. É impossível. E é por isso
que é preciso investir muito nessa educação dos colaboradores em relação, olha, tudo que você faz e como você faz impacta o cliente final. Não tem como. E você tem várias técnicas que você pode utilizar. Pode fazer workshops, pode levar cliente para dentro da sua empresa, para poder o próprio cliente dizer o que ele está achando de toda aquela experiência. Eu trabalhei numa empresa, e eu acho que é muito legal eu contar isso, porque isso funcionou muito bem. Já existia nessa empresa uma reunião onde se parava a empresa, todos os colaboradores iam para determinado local dessa empresa, e aí o presidente da empresa apresentava todos os resultados financeiros, algumas áreas que tinham novas definições e tal apresentavam, mas existia um momento com o cliente, aonde nós convidávamos um cliente para ir para lá, um ou dois clientes para ir para lá, e ele sentava na frente de todos aqueles colaboradores. E existia uma regra. O colaborador só poderia fazer pergunta para o cliente relacionado à área que ele atuava. E todas as áreas deveriam fazer perguntas para esse cliente. Então, a área de compras fazia pergunta para esse cliente relacionado a aspectos de compra. Ele tinha que raciocinar no que eu vou perguntar para esse cliente que tem a ver com compras, que impacta o trabalho em compras. A área de contabilidade, a mesma coisa. A área de produção, a área de qualidade, que era uma indústria, né? A área de qualidade, tudo. E uma coisa que a gente fazia era que a gente ficava morrendo de medo de ninguém se levantar para poder fazer pergunta para o cliente, né? Então, a gente já combinava uma pessoa de cada área falando, você topa fazer uma pergunta pro cliente? Então, você vai fazer, outras pessoas da sua área podem fazer, mas você já é certo. Então, a área de vendas fazia perguntas sobre o processo de vendas, o de pós-vendas sobre o processo de pós-vendas, o financeiro sobre o financeiro, mas todas as áreas. Inúmeras melhorias saíram daquelas conversas com o cliente. Inúmeras melhorias. Depois daquele encontro ali com o cliente ia fazer um tour nas fábricas, um centro de distribuição de peças, ou ele ia ter uma reunião com toda a diretoria da empresa. Então, além de ser um dia muito interessante para o cliente, era um dia riquíssimo, principalmente para as áreas que não tinham contato direto com o cliente, porque elas viam ali aquela oportunidade de ter contato direto com o cliente. Então, às vezes, por que o título desse vídeo é centralidade no cliente, sem necessariamente tá vinculado à experiência do cliente? Porque, às vezes, a mentalidade de uma área interna tem que ser no tipo de experiência que ela entrega para a próxima área, para que essa próxima área tenha condições de entregar uma melhor experiência para a área lá na ponta. Então, se a área, por exemplo, de vendas é responsável por entregar uma experiência comercial mais adequada para o cliente, mas essa área de vendas depende de algo, de uma outra área interna, essa área interna precisa garantir que a área de vendas vai ter a melhor experiência com eles, para que a área de vendas esteja adequada a entregar uma melhor experiência para o cliente final. Então, na hora que cada um aqui está preocupado com a experiência que entrega para o próximo elo de toda essa cadeia, essa experiência melhora, como um todo. Gente, é por isso que a gente fala que falar de centralidade no cliente não é falar de encantamento de cliente. É muito mais, é falar de entrega de valor. E eu só consigo entregar valor para o cliente se todo esse ecossistema da empresa estiver funcionando muito bem. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, fica aqui uma dica para vocês. Aproveita que a gente está começando o ano aí, junta um time da sua empresa, uma pessoa de cada área, faz um grupinho e coloca para que eles possam fazer toda essa revisão, principalmente um grupo de profissionais de áreas internas, que eles possam passar e ir fazendo revisões nas suas áreas, dos processos que eles têm, se esses processos facilitam ou não o relacionamento da empresa com o cliente. Sabe o que eles vão precisar fazer? Conversar com outras áreas. Não só com o cliente, mas com outras áreas também. Eu te garanto que vão sair ideias fantásticas do seu time para melhorar a experiência do cliente como um todo. Faz aí, depois volta aqui e me conta.
Até o próximo vídeo.